Bom dia. A Webconference 2, relativo aos conteúdos 5 a 8, da disciplina Metodologia, Ciência e Normas. O conteúdo da unidade 5 trata da pesquisa. A pesquisa de campo está associada a um escopo desenhado para sua realização. Para realizar a pesquisa de campo, eu tenho uma diversidade de métodos, técnicas e de possíveis fontes de dados para que ela seja implementada. Quando o pesquisador desenha essa pesquisa, ele, ao definir o seu problema e os seus objetivos, ele tem em mente um desenho, já anterior, do que é o seu referencial teórico, de toda a teoria que fundamenta esse desenho e que, portanto, ele vai atender. Então, o referencial teórico fundamenta o tipo de pesquisa que eu vou realizar, está associado ao tipo de dados que eu vou buscar, que eu vou levantar, e, uma vez coletados esses dados, eles serão confrontados com esse referencial teórico, com uma teoria que fundamentou a elaboração do trabalho e que vai se associar, então, ao problema, o problema da pesquisa, que já foi tratado nas unidades anteriores e que está descrito na Webconference 1, ao tipo de pesquisa que eu defini, e quando se define o escopo da pesquisa, o desenho do que eu quero atender, isso está previamente estabelecido de acordo com os recursos humanos que eu disponho, os recursos financeiros que vão fundamentar, o tempo previsto para sua realização, a disponibilidade do documento que eu vou acessar, ou que eu vou produzir, o campo de investigação que eu quero atender, que eu quero investigar. Então, todos esses elementos têm que ter sido previstos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre a imprensa paulistana do século XIX. O que significa isso? Que eu preciso de um acervo que disponha dessa documentação e que a periodização que eu defini no meu projeto, ela esteja disponível nesse acervo. Então, se esse acervo, por meu azar, claro, está fechado, e todo o meu desenho, todo o meu escopo de projeto está previsto dentro daquele acervo, a minha pesquisa está inviabilizada, porque eu não tenho acesso àqueles jornais. Uma outra situação que também acontece, então, dos estudos de caso de uma empresa. A empresa não me faculta, não me permite que eu faça a análise no empreendimento. Então, a minha pesquisa está inviabilizada. Então, o meu referencial teórico está pronto,
eu tenho todas as minhas técnicas determinadas, mas não posso realizar a pesquisa porque o empresário não disponibiliza os seus documentos, se nega a falar comigo, então eu vou ter que revisitar o meu escopo, vou ter que redefinir quando e com quem, né, eu vou realizar minha pesquisa. Bom, então, o que o pesquisador, que tipo de instrumentos ele costuma escolher quando vai realizar sua pesquisa? A gente sabe que temos dois tipos fundamentais: a pesquisa de natureza quantitativa e a pesquisa de natureza qualitativa. Então, são duas grandes modalidades. E, geralmente, quando se trata de uma pesquisa quantitativa, eu tento, né, atingir, né, então, uma amostra significativa para que aquele resultado ele seja confiável. Então, o que eu tenho? Para definir qual é a amostra, eu preciso saber qual é o universo. Então, eu quero saber sobre a cidade de São Paulo. O que é uma amostra confiável da população paulistana? Então, primeiro eu tenho que saber quantos são os moradores para ir definir uma amostra confiável. E quem diz quanto é confiável? Aí eu caio no campo da estatística, um conjunto de fórmulas que vão definir qual é a confiabilidade, qual é o tamanho da amostra. Quanto menor a amostra, menos confiável. Então, eu não posso generalizar o resultado para a sociedade paulistana, para a população paulistana. Quando, então, eu tenho uma pesquisa que consegue atingir toda essa população, eu tenho um censo. Então, quando todo mundo participou da minha pesquisa, quando todos foram entrevistados, quando todos responderam o questionário, aí eu tenho um censo. Então, todos participaram. Bom, além, então, dessa identificação, desse contato que eu tenho com a minha população, então, seja uma parcela, seja a sua totalidade, existem outras técnicas também, outros instrumentos, e um deles que está presente no nosso material de apoio é a observação. A observação é uma técnica muito empregada, parece, né, soa como algo simples, mas não é, porque o que diferencia a pesquisa acadêmica é o método. Isso já foi discutido anteriormente. Então, quando eu me debruço sobre um fenômeno, eu vou me ancorar de um referencial teórico, de técnicas e métodos que vão me afastar do conhecimento do senso comum. Quando eu escolho como instrumental a observação, o que eu preciso? Eu preciso de objetividade na técnica. Eu vou observar determinado objeto, vou organizar a minha observação e os resultados advindos dessa técnica e sempre associado ao objetivo maior da minha pesquisa. Então, isso nunca pode ser abandonado. O objetivo e o problema sempre fundamentam, independente do instrumento, independente do método, eles sempre fundamentam a minha pesquisa de campo. Caso contrário, eu vou alcançar dados que de nada servirão para minha reflexão. Eles não vão responder o meu objetivo. Eles não vão responder a minha problemática de pesquisa. Quando eu escolho a observação, eu também tenho que definir como ela vai ser
Então, eu defino previamente a sua classificação segundo os meios. É uma observação estruturada ou não estruturada? Eu vou participar ou não da minha observação? É uma observação individual ou eu tenho outros pesquisadores envolvidos nessa observação e é uma observação em grupo? É uma observação sistemática ou ocasional, ou que também é conhecida por assistemática? Essas questões têm que estar desenhadas, elas têm que estar no escopo. Então, por exemplo, o que é uma observação sistemática? Então, eu defini no meu método que todos os domingos vou observar a reunião que acontece, por exemplo, na feira X, na barraca de pastel Y, das 8 às 12. Então, todos os domingos do mês de maio, isso está previsto no meu projeto, está previsto no meu escopo. Então, é uma observação sistemática. Para fazer essa observação, eu vou me municiar de técnicas. Uma técnica que eu posso adotar quando observo é me municiar de um questionário com perguntas abertas, com perguntas fechadas, com perguntas com escala. Independe de como é esse instrumento de pesquisa. Pode ser também, né, uma entrevista. Posso ter um roteiro estruturado, posso ter um roteiro não estruturado, posso ter uma entrevista por pautas, uma entrevista focalizada, uma entrevista não dirigida, onde eu simplesmente ligo o gravador e deixo a pessoa falar. Independente da realização de um questionário ou da realização de uma entrevista, o que fundamenta a sua realização é a ética do pesquisador. Primeiro, o pesquisador é o que escuta, é o que não induz ao seu sujeito a responder aquilo que ele quer provar. Então, as perguntas são elaboradas de formas claras, precisas, sem induzir a resposta. Então, é associada ao referencial teórico, às variáveis que eu quero medir, seja uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, esse instrumento de pesquisa, ele segue o mesmo rigor, que é o pesquisador escuta, o sujeito expressa a sua visão. O pesquisador elabora uma pergunta de forma simples e legível, o entrevistado, né, o sujeito da pesquisa, responde com a sua interpretação. Cabe ao pesquisador cumprir, observar a opinião desse sujeito e indicá-la no seu resultado. Esse é um preceito básico da pesquisa. Então, vamos retornar aos tipos de pesquisa que já foram apontados. Eu tenho uma pesquisa quantitativa quando? Quando eu quero mensurar as variáveis que advieram da minha referência, da minha teoria. Eu só tenho variáveis que podem ser mensuradas. E aí, na pesquisa quantitativa, eu vou analisar a frequência dessas variáveis a partir daquele questionário que eu realizei, com a escala que me interessou ou sem escala, perguntas abertas. No caso da pesquisa qualitativa, eu não vou mensurar. A análise dos resultados coletados, eles vão ser analisados a partir dos significados que o sujeito define e atribui àquela variável. Então, são pesquisas distintas. Para a pesquisa qualitativa, muitas vezes, não há uma amostra.
eu muitas vezes não posso generalizar, porque ela vale para aquele grupo que foi pesquisado. Não pode se estender à sociedade, à população. No caso da pesquisa quantitativa, se eu observei os rigores da amostra significativa, aí eu posso generalizar os resultados. Bom, e como é que eu trato? Né? Então, eu apliquei o meu questionário, tenho lá os resultados, e agora eu vou tratar esses dados. Como eu devo fazer esse processo? Então, eu tenho, por obrigação, por ética, reproduzir o que eu coletei. Vou fazer esse processo de forma sistemática, vou ordenar os dados, vou criticar esses dados. Então, a informação que eu obtive, eu preciso analisar e interpretar, respeitando a veracidade da informação. Eu posso sistematizar as minhas informações coletadas sob a forma de tabela, sob a forma de gráfico, sob a forma de depoimentos. Depende do meu tipo de pesquisa, depende do meu objetivo. E isso está dentro do problema que eu elaborei. Então, depois que eu organizei e ordenei esses dados, então eu vou analisar. Quando, então, eu organizei as informações, transformei os dados em informação, porque agora ele está ordenado, ele está analisado, então eu vou submeter esses resultados num texto. O texto que vai expressar a minha análise de todos aqueles fenômenos, de todas aquelas observações que foram coletadas. Geralmente, no caso da pesquisa acadêmica, o que eu tenho? Eu tenho essa apresentação sob o formato de relatório, um trabalho interdisciplinar, ou de conclusão de curso, ou até mesmo de um artigo científico. Então, como é que eu organizo esses dados? Na medida em que eu tenho a apresentação de um resultado de pesquisa, e ele é sistematizado em uma tabela, por exemplo, a minha análise é o autor do trabalho que faz a análise e escreve essa análise próxima à representação gráfica dos seus resultados. É o autor do trabalho que conclui a sua análise daquele dado coletado em campo, à luz da teoria com que ele fundamenta o seu projeto, e na sua conclusão ele vai, então, responder a sua pergunta de pesquisa. A conclusão é o espaço onde aquela pergunta está desenvolvida. É na conclusão que você vai expressar se os seus objetivos foram atingidos, se suas hipóteses foram, se verificaram ou se não se verificaram. É ali que você vai, com seu texto, sem uso de gráficos, sem uso de citações, você vai, então, refletir sobre o que você coletou, como esse resultado se relaciona com aquela pesquisa. Por isso, o escopo da pesquisa, ele está intimamente relacionado, associado ao problema e aos objetivos. Eu não posso ter uma pesquisa de campo, que não responda à minha indagação, ao meu questionamento no meu problema. Porque senão
se eu levanto documentos, se eu realizo um questionário com variáveis que não respondem ao meu problema, eu estou realizando uma outra pesquisa de um outro problema e vou ser criticada por não ter atendido ao objetivo e não ter respondido o problema. Lembrando sempre da importância da ética nesse processo. Eu não posso formular um problema e produzir uma pesquisa por meio de artifícios para provar a minha hipótese. Eu tenho que ter a isenção, eu tenho que ter a objetividade, eu tenho que ter o cuidado de sempre estabelecer uma reflexão fundamentada numa base teórica, elaborar instrumentos de pesquisa para responder à minha problemática inicial e buscar no universo, então buscar na população definida, no meu escopo de pesquisa, qual é a sua posição com relação àquelas variáveis que contemplam a minha abordagem. Na unidade 8, eu tenho diversos documentos disponíveis que vão tratar da apresentação do resultado dessa pesquisa que foi realizada. Então, eu tenho estabelecido quais são os elementos que estão disponíveis e devem ser apresentados na introdução, quais são os elementos que antecipam o meu texto, também chamados de pré-textuais. Tenho o estabelecimento do que e como apresentar o meu referencial teórico, por meio de citações diretas, indiretas, o uso do sistema autor-data, a questão da elaboração das referências na documentação pós-textual, o fato de anexar documentos que foram coletados na pesquisa de campo. Então, como é que eu faço? Como é que eu cito esses documentos? Todos os instrumentos de pesquisa que eu elaborei e que são parte da minha pesquisa, como é que eles devem ser, o que é um apêndice, o que é um anexo. Então, todos esses elementos, eles são definidos nesses documentos e eles devem ser lidos e seguidos, porque esse é o modelo institucional. Então, quando o professor cobra de vocês a apresentação de um relatório de uma pesquisa realizada, onde eu busco esse modelo? Na unidade web. Então, os documentos estão disponibilizados tanto na unidade 8, como na unidade web. Então, estão o tempo todo disponibilizados, são materiais de apoio para fundamentar a elaboração do relatório de pesquisa, do trabalho de conclusão de curso e a realização de artigos científicos. Complementam também esses arquivos uma orientação de como elaborar o resumo da minha pesquisa, como realizar uma resenha de um livro e questões sobre a ética do pesquisador, então, sobre a questão do plágio, que é passível de reprovação. Então, uma pesquisa que foi elaborada sem o rigor científico é uma reprodução da pesquisa alheia, é uma cópia sem identificação de autoria, é passível de reprovação, além de eventuais penalidades previstas em lei. Então, pesquisa não é brincadeira, é muito sério. É isso.